Fala assim: Deus não trabalha com acasos. Deus trabalha com propósitos. Deus não trabalha com acasos, Deus trabalha com propósito. Abra a tua Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero ler o primeiro verso, nós vamos conversar algumas coisas. Eclesiastes, capítulo 3. Obrigado, William, pastor William, pelo convite. Ruim de ser amigo é que a gente chama só de William, mas é pastor William, né? Mas você também pode me chamar só de Everton, não tem problema nenhum. Os irmãos acharam? Diz assim na minha Bíblia e na sua também diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mais uma vez, para tudo há uma ocasião certa. Guarda isso no teu coração. Olha, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. O tema desta noite é: aprenda a esperar o tempo que for necessário. Espere o tempo de Deus. Aprenda a esperar o tempo que for necessário. Espere o tempo de Deus. Tome o seu assento. Existe muita discussão sobre quem de fato escreveu o livro de Eclesiastes, mas do grande consenso se chega à conclusão de quem escreveu foi o rei Salomão, um homem cheio de sabedoria, que teve também os seus momentos de frustração e de erro, mas que num todo foi sempre muito inspirado por Deus. Ele escreve este livro, e nesse versículo que nós paramos para fazer a leitura, algumas coisas me chamaram a atenção. Ele começa dizendo no primeiro verso do capítulo 3, que para tudo há uma ocasião certa. Nada acontece em Deus por acaso. Nada é por sorte com Deus. Nada é sem querer com Deus. Nada é talvez com Deus. Tudo acontece em uma ocasião certa. Há um tempo certo. Talvez a grande dificuldade nossa é aprender a esperar o tempo certo, mas para tudo há um tempo certo. Para tudo Deus tem um propósito. Para tudo Deus tem uma ocasião correta. Então nada que acontece aqui nesse lugar ou no Evangelho é o acaso. Tudo está no controle de Deus. Tudo está de acordo com o querer de Deus. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Talvez você não entenda esse querer, nem entenda esse propósito, nem entenda os porquês de Deus, mas não é porque você não entende que Deus não vai fazer as coisas no tempo certo. As coisas funcionam no tempo de Deus, da maneira de Deus. Deus trabalha sempre com um propósito, principalmente quando se trata das suas promessas. Guarda isso no teu coração. Deus não trabalha sem saber o que está fazendo. Deus está no controle. Talvez você entrou aqui essa noite e fala: Deus, como será o meu amanhã? Como o Senhor fará? Como o Senhor me dará? Como eu alcançarei? Como, meu Pai, eu vou chegar lá? De que maneira? Talvez você não entenda e nem eu posso te compreender e te falar como. Mas isso não significa que Deus não esteja no controle. Isso não significa que Deus não sabe o que está fazendo. Isso não significa que as coisas não estão no controle de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o tempo certo
de realizar as coisas, o momento oportuno para fazer tudo o que ele tem que fazer. A primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos esta noite: nunca ache que o tempo certo para você é o tempo certo para Deus. Nunca ache porque o tempo é certo para você é o tempo certo para Deus. Eu quero ler o que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 23 ao versículo de número 29. Diz assim o texto: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Presta bem atenção no versículo de número 25. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ferem uns aos outros. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Eu não sei desde quando, mas o que fica evidente nesse livro de Atos é que Moisés já sabia que tinha uma promessa. Ele sabia que já havia sido chamado por Deus. Ele sabia que tinha uma missão. Só que o problema de Moisés é às vezes o nosso problema, que é achar que o nosso tempo é o tempo de Deus. Ele era o príncipe do Egito, estava na cultura do Egito, era influente, amigo de Faraó, conhecido, estava no auge da sua força, inteligente, conhecia todo o Egito. E ele talvez pensou: agora é o momento oportuno de Deus cumprir em mim tudo o que Ele tem para fazer. E ele quis se meter no meio do povo, ele quis ser o juiz, ele quis ser o libertador. Mas o que aconteceu foi que ao invés de ele ser o libertador, ele foi o frustrado. Ele teve que fugir do Egito. Ele teve que ir parar em Midian, porque ele estava sendo condenado à morte. Parecia que todos os propósitos de Deus na sua vida estavam frustrados, porque ele quis fazer as coisas no tempo dele e não no tempo de Deus. Você acha que você está preparado? Não importa o que você acha, importa o que Deus acha. O tempo de Deus sempre é o melhor tempo. Não precipite os seus passos, não precipite os seus pés. Deus está no controle de toda a situação. 40 anos se passam. O Moisés está em Midian. Talvez não conheça mais quase ninguém lá no Egito. O faraó, que era amigo dele, morreu. Não era mais aquele homem tão inteligente, estava ficando mais velho. Tinha alguns problemas na fala, não era mais tão influente, virou pastor de ovelha, estava no Monte Horebe, talvez ele pensava: Senhor, e aquela promessa? Você está pensando assim essa noite? E assim o Senhor falou para ele: olha, filho, eu estou no controle. Não importa que você ache que o tempo não é mais oportuno, eu estou no controle. Deus aparece em uma sarça no Horebe mesmo e começa a falar com Moisés: eu te chamei, e eu quero que você volte para o Egito, que você vai ser o meu libertador. Mas Senhor, agora eu estou com 80. Senhor, agora eu não conheço mais ninguém. Se eu entrar lá, eles vão querer me matar.
eu tenho dificuldade no falar, eu não tenho mais influência, o meu tempo chegou, vai lá no Egito, porque a minha promessa vai se cumprir na tua vida. O tempo de Deus sempre chegará, o importante é nós esperarmos para vivermos o melhor de Deus. Mais velho, sem influência, tinha dificuldade na fala, não tinha mais tantas amizades, mas ele tinha o que nós precisamos: a graça de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, a operação de Deus, a manifestação de Deus. Irmãos, para que Deus cumpra as suas promessas, nós só precisamos de uma coisa dEle. Nós só precisamos dEle, porque o restante Ele vai fazer. Então para de precipitar o tempo, para de tentar fazer da tua maneira, para de tentar achar que Deus não está vendo, que Ele não está no controle, que está demorando. Deus está no controle de toda e qualquer situação. Ele está no controle, Ele está no controle. O seu tempo não é o tempo dEle. Descansa o teu coração. Deus sempre irá fazer no tempo certo, sempre. Mas o nosso dever, nós temos um dever. Fala para o teu irmão: o teu dever é aprender a esperar. Deus sempre fará no tempo certo, mas nós temos um dever, uma lição de casa, e o nosso dever é aprender a esperar. Abra comigo em Gênesis, capítulo 12, versículo de número 1, 2 e 3. Deus está no controle, você entende assim? Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de ti, benditas serão todas as nações da terra. Deus fez uma promessa para Abraão: eu vou te tornar grande, você vai ser pai de uma grande nação. Promessa de Deus, você entende assim? Só que tinha alguns probleminhas. Deus faz esta promessa, e Abraão já tinha 75 anos, até então isso não era o problema. Mas ele faz uma promessa para a esposa de Abraão, Saraí, que antes mesmo de chamá-la, isso está em Gênesis 11:30, a Bíblia já diz que esta mulher era estéril. Não é meio confuso? Deus faz uma promessa para Abraão, que vai fazer dele pai de grande nação, e Abraão tem uma mulher que é estéril. Mas é Deus quem está fazendo. E chama Abraão para um desafio. Abraão abre mão de tudo e vai. Abraão com 75 anos, Saraí com 65. Só que não bastasse Saraí ser estéril, ela também já tinha uma idade avançada. E ela tinha dois problemas. Se a esterilidade fosse resolvida, ela não podia ter porque já estava velha. Mas Deus fez uma promessa para Abraão. O que eu quero que você entenda é que as promessas de Deus sempre acontecerão. Mas tem um segredo: você tem que aprender a esperar. O tempo foi passando, e Abraão conquistava terra, conquistava povos, conquistava servos, conquistava riqueza, mas não conquistava filhos. Capítulo de número 15, o Senhor fala: Abraão, eu sou a tua recompensa, sou o teu escudo, o teu broquel.
você vai ser pai de uma grande nação. Mas o Abraão ainda não tinha filho. Capítulo de número 17, o Senhor fala que sairia um filho das entranhas de Sara. Mas Sara ainda não tinha filho. E o tempo foi passando e o Abraão, com a ajuda da sua esposa, decide dar um jeitinho. Vamos fazer com que a promessa de Deus se cumpra mais rápido. E eles decidem fazer Abraão ter um filho com sua escrava Agar, e nasce o Ismael. Em vez daquilo ser uma bênção, aquilo foi um complicador na vida do Abraão. Não tente ajudar Deus. Deus está no controle. Você entendeu isso já? Deus não precisa da nossa ajuda. Ele está no controle. Porque as situações às vezes nos fazem pensar que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Vamos dar um jeito, vamos ajudar Deus. Deus está precisando de ajuda, coitado. Ele não vai conseguir fazer. E tiveram um filho, nasceu um filho. E Deus olha e fala: esse não é o filho da promessa. Não foi isso que eu te prometi. O que eu te prometi é mais. Mas Senhor, já se passaram 15 anos. Não se cumpriu na minha vida. Mas não foi isso que eu te prometi. O que eu te prometi é muito mais. E o tempo se passa. E o Abrão vai ser conhecido como nosso pai na fé. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu fui pegar uma das definições de fé. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé não é só algo que se busca de imediato. Fé é aprender a esperar confiando em Deus. Você tem fé? Então você tem que aprender a confiar esperando em Deus. Isso é fé. Fé é Deus te fazer uma promessa e mesmo você não vendo, mesmo o tempo passando, você continua esperando, você continua crendo, você continua confiando, porque Deus está no controle. Deus está no controle. E o tempo se passa. 25 anos. Aquela mulher que já era estéril, aquela mulher que já estava velha, agora está mais velha, tem 90. E vai 3 homens de Deus, que estavam indo a Sodoma, e falam, e chegou Abraão e o serve com comida, com bebida, pergunta o que eles estão fazendo, e eles falam: nós temos um recado para você. Avisa a tua mulher que daqui 1 ano ela vai ter um filho. E diz a palavra que Sara aí riu. E o nome do menino será Sorriso. Mas não será sorriso de deboche, não. Será sorriso de alegria. Porque Deus é cumpridor daquilo que Ele te prometeu. O tempo pode passar, as coisas podem ficar piores do que já estavam, mas isso não é sinônimo de que Deus não irá cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eu tenho um recado de Deus para você. Você tem que aprender a esperar. Você tem que usar a tua fé, porque quem tem fé aprende a esperar, mesmo que as situações não sejam compreensíveis. Deus está no controle, oh irmãos. Deus está no controle. Nós estamos falando de Deus esta noite, não é? Se fosse eu que te prometesse algo aqui, você poderia sair daqui preocupado. Mas foi Deus quem te prometeu? Quem Deus prometeu aqui? Repita comigo: Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus cumpre o que promete. O tempo de Deus não trabalha debaixo de uma lógica humana. O tempo de Deus não trabalha como nós trabalhamos. Nós pensamos assim, não é? Eu vou estudar, eu vou casar,
eu vou ter um filho, eu vou ter um bom trabalho. A gente não costuma fazer assim as nossas coisas? Essa é a nossa lógica. Mas quem disse que Deus trabalha assim? E é por isso que nós temos tantas dificuldades de entender Deus, porque Deus não trabalha da forma que nós trabalhamos. Ele tem um propósito, o propósito é chamar um novo rei para Israel. Ele já tinha o Saul. Ele podia pegar um filho de Saul. Ele podia pegar alguém de uma linhagem mais próxima, de uma tribo melhor, mas ele fala, não. Vai lá, Samuel, na casa de Jessé, a menor das tribos, o menor dos homens. Chama o Gesselé que eu tenho uma obra para fazer na casa dele lá. Mas se o rei souber, fala que você foi oferecer um sacrifício, vai na casa do Jessé. Você vai ungir um novo rei de Israel. Ele veio, Eliabe, um homem bonito e formoso, ele fala, Senhor, é este aqui, não é? E o Espírito Santo fala no coração dele, ei, Deus não vê como o homem vê. O homem só vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não é assim que Deus trabalha. Não é esse. E ele vai procurando filho a filho, e Jessé lhe mostra 7 filhos. E nenhum deles é. E ele falou, olha, Deus falou que vai ser um dos seus filhos. Mas nenhum desses é. Você tem mais algum? Eu tenho um. Só que tem um probleminha. Ele está meio sujo, ele está lá no meio dos animais. É o que menos eu espero alguma coisa. Irmãos, talvez para o homem você pode estar nessa lista. Mas não é assim que Deus vê. Deus conhece o teu coração. Deus sabe como você pensa. Deus conhece as tuas prioridades. Deus conhece as suas motivações. Deus conhece o seu interior. Deus conhece os seus sonhos. E Ele enxerga onde ninguém mais enxerga. Não é porque ninguém não está te vendo que Deus não esteja te vendo. Nem o próprio pai do Davi sabia onde ele estava. Nem o próprio pai botava fé no filho. Mas não é assim que Deus trabalha. Chama lá o teu filho. Esse ruivinho mesmo, esse menino que ninguém dá nada, esse menino que está largado no meio do nada sujo, é esse mesmo. Deus te conhece, filho. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu coração. E ainda que ninguém tenha projeto com você, ainda que ninguém tenha perspectiva acerca da tua vida, Deus conhece o teu coração. Ele vai te tornar o rei de Israel. Eu fico pensando, Davi, Senhor, você mesmo. Mas Senhor, você mesmo, Senhor, eu estou lá perdido, você mesmo. Mas Senhor, eu não sei nem ler direito, é você mesmo. Senhor, eu nunca peguei numa espada, é você, meu filho. Senhor, eu não tenho nenhumas habilidades, é você, meu filho. Porque eu não trabalho de acordo com a ótica humana. Eu sou Deus e eu trabalho de acordo com a minha graça. Da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Nós tentamos entender como Deus trabalha. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós nunca vamos entender, porque Deus sempre trabalha de uma forma que nós não entendemos. Você vai ser o rei de Israel. Eu fico pensando, se eu fosse o Davi, eu ia falar, meu pai, eu só criei porque veio Samuel aqui. Porque o Samuel era temido, era servo de Deus, era profeta. Porque, irmão, se não fosse o Samuel, acho que ninguém ia crer. Mas o Davi saiu de lá e continuou no pasto. Quando ele recebe a promessa, ele não sai de lá e vai para o trono. Ele sai e continua no pasto. E talvez a sua melodia era, Senhor, como o Senhor pode me tirar daqui e me colocar no trono? Deus está no controle, você entende assim? Você não vai entender. Mas não é porque você não entende que Ele não vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Daqui a pouco, Davi tinha só uma habilidade: tocar harpa. E Deus manda um espírito ruim para o Saul, que só saía dele quando alguém tocava harpa. Tinha um monte de gente que tocava harpa, só que o problema não era tocar harpa.
tinha que ser alguém cheio do Espírito Santo, que tocava a harpa, e quando ele tocava, o espírito mau saía de Saul. Conseguiram achar o Davi lá no meio do pasto, e colocaram ele na frente de Saul. Toda vez que ele tocava a harpa, o espírito mau ia embora. Ele começou a sua ascensão ao trono. Daqui a pouco, tem uma nova proposta. Apareceu um gigante que ninguém vencia, um homem chamado Golias. Um menino que nunca havia ido para uma guerra, talvez nunca tinha pegado uma espada, porque o negócio dele era pastorear a ovelha, era pegar aquilo que se pastoreava, não uma espada. Mas ele decide enfrentar o gigante e tenta colocar nele uma armadura e não consegue, porque ficou muito pesado, ficou muito grande nele. Tentou dar para ele uma espada, mas ele nem mal conseguia ficar de pé com a espada na mão. Ele não tinha habilidade nenhuma, mas ele tinha aquilo que é necessário para Deus cumprir as suas promessas em nós. Ele tinha plena confiança de que Deus iria cumprir aquilo que ele lhe prometeu. E ele vence, se casa com a filha do rei, vai parar no palácio. Você achou que o tempo de Deus chegou? Não chegou. No palácio, sentado na mesa do rei, talvez ele pensava: Senhor, amanhã mesmo o Senhor cumprirá a sua promessa. Mas de repente, o rei fica possuído de novo. Agora a harpa não liberta mais, a harpa não manda o espírito mais embora, e o rei tenta matá-lo, e ele tem que fugir e vira foragido do rei. A promessa aparentemente estava nas suas mãos, e ele fica pior do que já estava. Antes só era um pastor de ovelha, agora é um foragido que o rei queria sua cabeça a prêmio. Fica como foragido, se junta com alguns homens que eram ladrões e forma um novo grupo. Depois tem que se alistar ao exército inimigo, se alista aos filisteus e tenta lutar uma luta junto com os filisteus. E os filisteus não o aceitam. Ele está em Afeque. E a sua família estava em Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, a sua família estava indo embora. Eu fico pensando que naquele momento diz a palavra que os homens que estavam com ele queriam apedrejá-lo. E talvez ele pensou: Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. A minha promessa estava prestes a se cumprir e o Senhor está deixando eu passar por tudo isso. Eu estava perseguido pelo rei, estou no meio dos inimigos, tentei lutar, não consegui, voltei para minha casa, minha família foi levada embora, e os meus amigos tentam me matar. Não tem como o Senhor cumprir a sua promessa em mim. Não é assim às vezes? Não sei se você já chegou nessa condição, mas às vezes as coisas parecem que não tem mais jeito. Mas para de tentar enxergar com a sua lógica humana. Para de tentar enxergar com o seu padrão humano. Fala para o teu irmão: Deus está no controle de todas as coisas. Ele dobra o seu joelho e ora, fala: Senhor, ó a situação, não tem mais jeito. Deus fala: se levanta, filho, eu vou te renovar. Vai atrás da sua família e você vai resgatar a tua família inteira. O meu projeto para você não acabou, apenas começou. Se prepara para viver a promessa de Deus. Você não está entendendo? As coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava. As coisas não estão acontecendo da forma que você esperava. Isso não significa que Deus não esteja no controle. Deus não trabalha com a nossa lógica. Ele foi lá, resgatou sua família. Morreu alguns filhos de Saul. Saul fica ferido e se mata. E o povo precisa de um rei. Oreb precisa de um rei. E pelo simples fato de ele não ter ido
para a batalha com os filisteus, o povo decide chamá-lo como rei de Oreb. E se cumpre a primeira parte da promessa depois de 15 anos. Agora ele é rei de Oreb, parte de um pedaço de Israel. Tentam tirá-lo, tentam matá-lo, mas Deus vai o levantando e o fortalecendo, e depois de 7 anos ele se torna rei de todo Israel. Você não está entendendo, né? Isso não significa que Deus não esteja à frente da sua situação. Para de entender o processo de Deus, para de entender a forma de Deus. Deus está no controle. Nosso problema às vezes é tentar ficar, Deus, como é que o Senhor vai fazer? Já fez muito isso, não já, William? Como é que o Senhor vai fazer, Deus? De que maneira? Como? De que forma, oh, irmãos? Deus não é igual a nós não. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle, Ele está com tudo na palma das tuas mãos. Tudo acontece na ocasião certa, no propósito certo. Deus está no controle de toda a situação. Pare de achar que Deus é igual a nós, infiel, que promete e não cumpre, que fala e não acontece, que não está vendo. Oh, irmãos, Deus não é nada disso. Deus é cumpridor da sua promessa. Deus é fiel. Ele fala e acontece. Ele diz e as coisas acontecem. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu quero encerrar esse sermão dizendo para você não ter medo do tempo. A sua vida está no controle de Deus. Existem promessas que Deus te fez e que se você morrer, elas vão poder se cumprir. Por exemplo, Deus diz que vai salvar da tua família. Você não precisa estar vivo para Ele fazer. Você pode morrer e Ele pode salvar. Tem promessas que você não precisa estar vivo para Deus cumprir. Mas tem promessas que você vai ter que estar vivo. Tem promessas que Deus vai ter que fazer em você. Se não fez ainda, descansa o teu coração, não tenha medo da morte não. Deus está no controle. Eu quero terminar lendo o que está no Evangelho de João. Como aprendi com esse texto de Evangelho de João, capítulo 7. Já estou encerrando. Do 25 ao 30. Diz assim no texto. Vou dar uma resumida antes para você entender o que o texto está dizendo. Jesus havia ido até uma festa judaica chamada Festa da Cabana. Eu não vou entrar em alguns detalhes, já está um tempo avançado. E ele havia saído da Judéia porque alguns queriam matá-lo. Mas a festa era costume de todo judeu ir. E ela era realizada em Jerusalém, os seus pais vão. E ele finge que não vai, mas decide ir. As pessoas estavam no aguardo de ouvir Jesus. Umas porque entendiam que ele era o profeta, mas outros porque queriam matá-lo. E ele começa a ensinar na metade da festa, no meio do período da festa. E ele começava a pregar que ele e o Pai era um, que tudo que ele fazia era para glorificar o Pai, que tudo que ele fazia era para agradar o Pai, nada vinha para ele, senão tudo para o Pai. E a multidão queria matá-lo, simplesmente porque em alguns textos anteriores ele fez alguns milagres no sábado. E eu vou fazer essa leitura com você agora. Presta bem atenção que vai dizer do 25 ao 30. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem é. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem bem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem. Presta atenção no versículo de número 29 e 30.
mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Sabe por que Jesus não morreu aqui? Porque não era o tempo de Deus. Sabe por que Jesus não foi preso aqui e não morreu aqui? Porque não era o tempo de Deus. Ele deveria aqui viver mais um pouco.